Olá, e seja bem-vindo ao Crônicas da Insônia. Antes de começarmos, um pedido. Se ao final desta jornada você achar este trabalho ruim, se a narração falhou em te trazer calma e sono, então peço apenas uma coisa. Deixe um comentário, nos dizendo que horas são e de qual cidade você nos assiste. Agora, puxe sua coberta, ajeite bem esse fone de ouvido e vamos juntos flutuar pela cotidiana e brutal vida de um construtor de pirâmides. Feche os olhos e imagine. As pirâmides, a imagem que todos nós temos em mente, a do cartão postal, a do documentário de televisão. Um triângulo perfeito, de um dourado suave e quente, recortado contra um céu de um azul impecável, quase irreal. É uma imagem de majestade serena, de um mistério que sussurra segredos de eternidade, uma geometria divina que parece transcender a própria condição humana. É a visão do turista, protegido pelo conforto de um ônibus com ar-condicionado, sentindo o calor do sol moderno na pele, enquanto admira uma obra de arte colossal, silenciosa e em paz. Mas agora, apague essa imagem. Apague o silêncio, apague a paz, apague o dourado e vamos substituí-la pela realidade. A realidade não era silenciosa. Era uma cacofonia ensurdecedora e incessante de gritos numa língua que você não entende, de pedras se partindo com um estalo seco que reverbera nos ossos, de chicotes cortando o ar com um assobio cruel. E não era dourada, era branca. O branco ofuscante do calcário recém-cortado, que feria os olhos sob o sol, e o branco ainda mais fino da poeira. Uma poeira que pairava no ar como um nevoeiro perpétuo, cobrindo tudo e todos com uma camada fina, áspera e sufocante. Para construir a paz da eternidade para um único homem, foi preciso uma guerra diária, travada não com espadas, mas com cordas, pedras e o suor de milhares de corpos anônimos. E para entender essa guerra, precisamos descer do topo da pirâmide e acordar muito antes do sol no seu corpo, o corpo de um construtor. A escuridão ainda é total, uma escuridão pesada do deserto que parece engolir a luz e o som, tão densa que você se sente submerso. Mas ela não é silenciosa. O primeiro som do seu dia não é o de pássaros, mas o grito de um capataz, uma voz rouca e brutal que rasga o ar frio da madrugada, uma ordem que ecoa pelas ruelas apertadas da sua vila. Essa voz não te chama. Ela te arranca à força do breve e insuficiente alívio da inconsciência. Você abre os olhos. Não há nada para ver. Apenas o contorno escuro da sua pequena casa de tijolos de barro, um espaço apertado que você divide com outros homens. O ar que você respira é pesado, estagnado com o cheiro de corpos adormecidos, de suor azedo e da fumaça rançosa da lamparina de óleo do dia anterior. Seu primeiro movimento é um grunhido involuntário de dor, um som que escapa por entre seus dentes cerrados. Você sente cada músculo, cada fibra do seu corpo protestar em agonia. Suas costas são um nó de dor constante, uma brasa que nunca se apaga, herança de ter carregado um bloco pesado demais ontem. Seus ombros queimam como se ainda sentissem o atrito da corda, e suas mãos. Você tenta fechá-las e os dedos respondem com uma rigidez inchada, as palmas em carne viva, com feridas abertas pelas cordas de fibra de palmeira, ardendo em contato com o ar frio e seco. Esta dor não é uma visita. Ela mora em você. É sua primeira e última companheira de cada dia. Você se senta com esforço e seus pés descalços tocam o chão de terra batida, que está frio como uma laje de pedra de uma tumba. A primeira refeição do dia te espera, sua ração diária, sempre a mesma. É o seu pão, um pão escuro, denso e grosseiro, feito de trigo Emmer,
A textura na sua boca é a de lixa e o sabor é de pó. A farinha é moída em casa, entre duas pedras, e o processo inevitavelmente mistura finos grãos de areia à massa. Isso significa que cada mordida é acompanhada pelo som e pela sensação da areia rangendo entre seus dentes, já desgastados. Um som que já é parte da sua vida. A trilha sonora do seu sustento, um lembrete constante de que você está literalmente comendo o deserto. Para empurrar essa massa seca pela garganta, você bebe a cerveja de uma tigela de barro. Mas esqueça, a cerveja que conhecemos. A sua é espessa, turva, morna e azeda. Uma papa líquida, fermentada, que você engole com esforço. Não há prazer nisso. É apenas combustível. É a energia que você precisa para não desabar sob o sol. O mesmo sol que ainda nem mostrou seu rosto no horizonte. Ainda no escuro, você sai de casa e se junta ao êxodo. Milhares de outras sombras como a sua. Um fluxo constante, silencioso e sombrio de homens se movendo pelas ruelas da vila. Seus pés descalços afundam na areia fria da manhã. E ao seu redor, você ouve o som de milhares de outros pés se arrastando, um sussurro coletivo de exaustão e resignação. Você ergue os olhos e vê a silhueta da pirâmide contra o céu, que começa a se tingir de um roxo profundo. Ela não te inspira admiração. Ela te esmaga. É uma montanha artificial de trabalho e sofrimento. A sua sentença diária, um dente de pedra rasgando o céu, esperando para devorar o seu dia, a sua força, a sua vida. A visão não traz orgulho, traz apenas um peso no estômago, a certeza de mais um dia de agonia. Ao chegar no imenso canteiro de obras, o ar já está mais frio e o vento carrega mais poeira. Você encontra seu grupo, sua fili, de talvez 40 homens. Um escriba, figura importante e intocável, já está sentado em uma esteira limpa com as pernas cruzadas. Ele desenrola um papiro e prepara sua paleta com tinta preta e vermelha. Ele é o Departamento de Recursos Humanos da obra. Um capataz, com um chicote na mão, grita os nomes, e o escriba faz uma marca ao lado de cada um. Você responde com um murmúrio quando ouve o seu. Você acabou de bater o ponto para o faraó, o divino CEO deste empreendimento colossal que definirá a eternidade. Um pouco mais adiante, você vê um homem que chegou atrasado sendo jogado ao chão. O som do chicote estalando em suas costas nuas ecoa no ar frio e serve como um aviso para todos. Não há espaço para atrasos, doenças ou fraquezas aqui. O seu valor não é medido por quem você é, mas apenas pela força dos seus braços e pela resistência das suas costas. Seu trabalho começa imediatamente, nos momentos preciosos em que o ar ainda tem um resquício de frescor. Você pega seu cinzel de cobre e seu pesado martelo de madeira. A tarefa de hoje é simples na teoria, mas esmagadora na prática. Desbastar a face de um grande bloco de calcário, para que ele se encaixe perfeitamente no que está ao lado. O som do seu martelo se junta a centenas de outros, criando um tilintar metálico, agudo, incessante. Uma chuva de pequenos sons, que formam um ruído ensurdecedor. O cobre é um metal macio demais para a pedra. Ele se achata e perde o fio a cada 10 batidas, e você precisa parar constantemente para trocá-lo por uma ferramenta recém-afiada por um dos ferreiros. Você precisa usar toda a sua força, todo o peso do seu corpo para lascar fragmentos mínimos de pedra. A cada batida, uma vibração dolorosa percorre seu braço, seu ombro, sua coluna e a poeira. A poeira branca sobe como um fantasma, cobrindo seu suor e formando uma pasta grudenta em sua pele. Entrando em suas narinas, no fundo da sua garganta, um pó fino e cáustico que te sufoca lentamente, dia após dia. E então, ele surge. No horizonte do deserto, o sol. Você não o encara, mas sente seu toque imediato na sua nuca exposta.
Não é um abraço quente, é o sopro de uma fornalha se abrindo. Ele atinge a pedra branca de calcário ao seu redor, e a luz refletida te cega com uma intensidade brutal, forçando você a semicerrar os olhos, que já ardem com a poeira e o suor. O calor começa a irradiar da pedra, de baixo para cima, cozinhando seus pés descalços. O ar, antes fresco, agora parece pesado, difícil de respirar. O dia mal começou. E você já está exausto, coberto de pó, com as mãos doendo. E a única certeza que você tem é que as próximas 12 horas serão uma longa e lenta batalha pela sobrevivência sob o olhar implacável e indiferente do sol. E é neste ciclo de dor anônima, neste sacrifício diário de milhares de corpos, que a grande e misteriosa pirâmide que um dia encantará o mundo é lentamente esculpida em pedra, não com magia, mas com o seu sofrimento. As horas se arrastam e o sol, antes um inimigo que nascia no horizonte, agora é um tirano que reina absoluto no meio do céu. Ele não está mais subindo, ele paira sobre a sua cabeça, imóvel, implacável, cozinhando o mundo. Não há nuvens, não há brisa, não há trégua, o ar que você respira não refresca. Ele queima seus pulmões. A luz que reflete na pedra de calcário branco por toda parte é tão intensa que você mal consegue abrir os olhos, e mesmo através das pálpebras cerradas, o mundo é apenas um borrão de claridade ofuscante e dor. Você sente o suor escorrer pelo seu rosto, mas ele evapora quase instantaneamente, deixando para trás apenas uma crosta de sal e poeira que repuxa sua pele. A sede é uma presença física, uma garra que aperta sua garganta e faz sua língua parecer um pedaço de madeira seca dentro da boca. O trabalho agora é diferente. A tarefa de desbastar pedras deu lugar a algo que exige não a sua força individual, mas a sua completa submissão à força coletiva. Mover um dos imensos blocos de pedra. Você e dezenas de outros homens estão posicionados ao longo de cordas grossas, trançadas de fibra de papiro, amarradas a um trenó de madeira sobre o qual repousa o monstro de calcário. Suas mãos, já em carne viva, agarram a corda com uma força que vem do desespero. Seus pés descalços lutam por aderência na rampa de areia e cascalho. E então vem o grito do capataz. Não é uma palavra, é um som gutural, um ritmo. E em uníssono vocês todos puxam. Seu corpo inteiro grita, os músculos das suas pernas tremem com o esforço. Suas costas se curvam sob a tensão e você sente a coluna vertebral protestar a cada passo. A corda corta sua pele, mesmo através dos calos. O bloco se move centímetros e então o canto do capataz vem de novo, e de novo, e de novo. É um trabalho hipnótico e brutal. 1 centímetro de cada vez, sob o sol que ferve, o perigo. É um companheiro constante, tão presente quanto a poeira e o calor. Você vê um homem à sua frente tropeçar. Por um segundo, o ritmo da puxada é quebrado e o peso extra recai sobre todos os outros, quase os levando ao chão. O homem se levanta rápido, antes que o chicote do capataz o encontre. Mais acima, na rampa, você ouve um grito agudo, diferente dos gritos de esforço. Um bloco de pedra menor, mal posicionado, despencou, esmagando o pé de um trabalhador. Ninguém para. A equipe dele o arrasta para o lado e outro homem toma seu lugar na corda. Não há tempo para compaixão. Uma lesão aqui não significa descanso. Significa ser um fardo. Significa não receber a ração diária de pão e cerveja. Significa que você pode ser deixado para morrer. Você abaixa a cabeça e puxa a corda com mais força, rezando para que o próximo grito não seja o seu. E então, um alívio, breve e calculado. Meninos com jarros de barro nos ombros se movem entre os grupos, trazendo água. Eles não te oferecem a água. Eles a racionam.
Derramam um pouco em sua cuia, o suficiente para molhar a garganta, não para saciar a sede. Você bebe desesperadamente e a água está morna, com gosto de barro, mas naquele momento é o néctar mais doce do universo. Você a sente descer, um alívio momentâneo no seu esôfago seco. A parada para a água não é um direito, não é um descanso, é a manutenção preventiva da mão de obra. O óleo que se joga na engrenagem humana para que ela não pare de girar e quebrar. O capataz te observa beber. Seus olhos frios não mostram preocupação, mas sim um cálculo. O cálculo de quantos segundos de pausa são necessários para que você possa voltar a produzir sem desmaiar. O alívio acaba tão rápido quanto começou. A cuia está vazia. O grito do capataz soa novamente, com o corpo reabastecido com o mínimo. A mente começa a se desligar. É um mecanismo de defesa. Você para de pensar em sua casa, em sua família, no amanhã. Pensar dói. Pensar traz desespero. Seu mundo se encolhe e passa a existir apenas no metro de corda à sua frente. Sua existência se resume à próxima puxada, ao próximo passo, ao ritmo do canto do capataz. O dia deixa de ser medido pelo sol e passa a ser medido pela distância que o bloco de pedra percorre. Um dedo, 2 dedos, um palmo. A monotonia é brutal, mas é também uma forma de anestesia. Você se torna parte da máquina, um músculo na grande engrenagem que ergue uma montanha para um Deus-homem que você talvez nunca veja. Você não é mais uma pessoa. Você é força de trabalho, as sombras, que ao meio-dia haviam desaparecido esmagadas sob o sol a pino, começam a reaparecer, esticando-se lentamente do lado leste das pedras. O sol inicia sua descida, mas não traz alívio. O calor que a pedra absorveu durante todo o dia agora irradia para cima, criando um bafo quente que te envolve por todos os lados. Esta é, talvez, a pior parte do dia. Seu corpo já esgotou todas as reservas de energia. A breve euforia da água já passou há muito tempo. Agora, resta apenas a exaustão pura, pesada, que torna cada movimento uma decisão consciente. Você puxa a corda e seus braços parecem feitos de chumbo. Você dá um passo e suas pernas ameaçam ceder. E ainda assim, o canto do capataz não para. O chicote ainda estala. A pirâmide exige mais um pouco de você. Sempre mais um pouco. Finalmente, quando o sol toca o horizonte e o céu se tinge de um laranja sangrento. Um som diferente corta o ar. É a trombeta, ou talvez a voz de um pregoeiro, anunciando o fim do dia de trabalho. Por um instante, ninguém se move, como se não acreditassem. E então, coletivamente, as cordas são largadas. O som das ferramentas de metal caindo sobre a pedra ecoa pelo platô. E pela primeira vez em 12 horas, o som dominante é o silêncio. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo som de 1000 homens gemendo de dor e alívio ao se curvarem com as mãos nos joelhos, tentando recuperar um fôlego que parece ter sido roubado para sempre. O trabalho acabou, mas a dor apenas te acompanha de volta para casa. O silêncio que se instala quando a trombeta soa é mais pesado que qualquer bloco de pedra que você moveu hoje. É um silêncio feito de exaustão. Um vácuo onde antes havia gritos, o ranger de cordas e o som incessante do metal contra a pedra. Seu corpo não se move por vontade, mas por um instinto animal profundo e antigo. O instinto de uma criatura ferida que busca sua toca para lamber as feridas. Você larga a corda e a sensação de alívio nas suas mãos em carne viva é tão intensa que é quase uma nova forma de dor. Ao seu redor, centenas de outros homens fazem o mesmo, um movimento coletivo de rendição. O trabalho acabou, mas a jornada ainda não. O caminho de volta para a vila é o oposto do êxodo da manhã.
A caminhada não é em uma coluna organizada, mas em um arrastar disforme de corpos exaustos. Você não caminha, você se arrasta. Cada passo é uma negociação entre sua mente, que anseia pelo descanso, e seus músculos, que gritam para parar. A areia, que estava fria de manhã, agora devolve o calor do dia, queimando a sola dos seus pés já castigados. O céu do deserto se pinta com cores que um rei pagaria para ter em seus tecidos. Um gradiente de laranja, rosa e roxo profundo. Mas você não vê a beleza. Seus olhos estão fixos no chão, no próximo passo, no calcanhar do homem à sua frente. A beleza é um luxo e você é apenas um sobrevivente. Ao chegar à entrada da vila, o cheiro muda. O odor seco e mineral da poeira de calcário dá lugar ao cheiro de humanidade. O cheiro de fumaça das pequenas fogueiras onde a refeição da noite está sendo preparada. O cheiro de cebola e alho, talvez. E o cheiro de crianças e de vida doméstica. Você vê as silhuetas das mulheres e das crianças mais velhas perto das cabanas. Elas não correm para te abraçar. Elas te olham com uma mistura de alívio e pena. Elas veem não o marido ou o pai, mas uma ferramenta de trabalho que retornou gasta e suja para mais uma noite de reparos. Sua primeira ação ao chegar à sua cabana não é comer ou falar, é se lavar. Sua esposa, sem dizer uma palavra, te entrega uma bacia de cerâmica com água. A água é o bem mais precioso aqui. E esta pequena porção é tudo que você terá. Você mergulha as mãos na bacia e a água fria na sua pele, queimada de sol, é um choque, um alívio e uma agonia. Você esfrega o rosto, tentando remover a pasta de suor e pó de calcário que cobre sua pele como uma máscara mortuária. A água na bacia se torna um lodo branco. Você lava os pés, a poeira e a areia se desprendendo em nuvens na água. Você não está limpo, mas está um pouco mais humano. A refeição da noite é servida. É a mesma de manhã. Pão duro e arenoso e cerveja espessa. Talvez hoje, com sorte, haja uma pequena porção de lentilhas cozidas para acompanhar. Você come em silêncio, mecanicamente. Seu maxilar dói de mastigar, sua garganta arranha ao engolir. Você não sente o gosto, apenas a necessidade. Seus filhos pequenos te olham à distância, talvez com um pouco de medo. Eles veem um homem coberto de pó, com os olhos vermelhos e vazios, que mal fala, que mal se move. Sua energia foi deixada lá, na pirâmide. O pouco tempo que você passa aqui, neste intervalo entre o trabalho e o sono, não é vida em família. É o período de recarga de uma bateria, onde você se conecta à comida e ao repouso, exausto, apenas para atingir a carga mínima necessária para funcionar no dia seguinte. Você não vive aqui. Você apenas se prepara para não morrer amanhã. Não há histórias. Não há conversas sobre o dia. As palavras são um esforço grande demais. Após a refeição, a única coisa que resta é o sono. Você se deita em sua esteira de junco e o contato do seu corpo dolorido com a superfície dura é ao mesmo tempo uma tortura e uma bênção. Você sente cada músculo latejar, a queimadura nas suas costas, a dor pulsante nas suas mãos. Mas a exaustão é um Deus mais poderoso que a dor. Ela chega como uma maré negra e pesada e te puxa para baixo, para uma inconsciência sem sonhos, um breu absoluto que é a única paz que você conhece. Você não dorme, você desmaia. E, no fundo da sua mente, a única certeza é que o ciclo vai recomeçar, com o grito do capataz, na escuridão que já espera do outro lado deste breve esquecimento. O ciclo de dor e exaustão se repete, dia após dia, semana após semana. O sol nasce e se põe, e a única coisa que muda é a altura da grande montanha de pedra que você ajuda a erguer. Mas hoje há algo diferente no ar. O som da trombeta,
Ao fim do dia, não soa apenas como um sinal de libertação, mas de antecipação. Amanhã não haverá o grito do capataz antes do amanhecer. Amanhã não haverá a caminhada na areia fria. Amanhã é o dia do pagamento. O dia em que o seu sofrimento acumulado se materializa em sobrevivência. Amanhã chega não com o som de um chicote, mas com o burburinho de centenas de vozes. Você se junta a uma longa fila que serpenteia pela praça central da vila. Não há ferramentas nas suas mãos hoje. Apenas um saco de linho vazio e a expectativa ansiosa no seu estômago. À sua frente, em uma plataforma de madeira, estão os mesmos escribas e capatazes do canteiro de obras. Mas hoje, eles não contam homens. Contam bens. Montanhas de pães rústicos e escuros estão empilhadas. Centenas de jarras de cerâmica, cheias da cerveja espessa que é a base da sua alimentação, estão alinhadas em fileiras perfeitas. O ar tem um cheiro diferente. Cheiro de pão fresco, de fermento, de peixe seco e salgado, o cheiro da riqueza, a sua riqueza. Quando chega a sua vez, você diz seu nome e o nome do seu capataz. O escriba te encara com olhos que não te veem como um homem, mas como um número, uma entrada em seu papiro. Ele consulta a longa lista, encontra seu nome e grita. Uma série de ordens para os assistentes. Eles se movem com eficiência, enchendo seu saco. Primeiro, o pão. Não um ou dois, mas dezenas de pães, o suficiente para sua família por 10 dias. Depois, a cerveja. Eles enchem seus jarros e o líquido escuro e nutritivo parece a coisa mais valiosa do mundo. O escriba não está apenas distribuindo comida. Ele está gerenciando uma folha de pagamento complexa. Cada jarro de cerveja, cada pão é uma linha em seu papiro. É o sistema de holerite mais antigo do mundo, onde o seu salário líquido não é depositado em um banco, mas carregado nas costas, em um saco, para alimentar sua família. Mas o pagamento não é apenas pão e cerveja. Dependendo da sua função, da sua habilidade e talvez da boa vontade do seu capataz, você recebe mais. Pequenos potes de cerâmica contendo óleo de gergelim ou de rícino, um luxo essencial para cozinhar, para acender as lamparinas e para passar na sua pele, castigada e ressecada pelo sol e pela poeira. Blocos de sal do deserto, um bem tão precioso que às vezes é usado como moeda de troca. E o mais desejado de tudo, peixe seco. Tiras de peixe do Nilo, salgadas e secas ao sol até ficarem duras como madeira. O cheiro é forte, penetrante. Mas é o cheiro de proteína, de uma refeição que terá mais substância do que apenas o pão. Você vê o homem à sua frente, um entalhador de pedra, receber um rolo de linho, um bônus por seu trabalho especializado. Você, um simples transportador, recebe apenas o básico. A distribuição é, na maior parte do tempo, justa dentro do possível, mas, às vezes, há disputas. Você vê um homem mais velho reclamando com o capataz. Ele gesticula para seu saco, sua voz um misto de raiva e súplica. Ele alega que sua ração de peixe é menor do que a dos outros do seu grupo. O capataz o escuta com impaciência, balança a cabeça e aponta para a marca no papiro do escriba. A palavra do escriba é final, é a prova. Não há apelação. O homem mais velho se afasta, derrotado, sua pequena injustiça engolida pela imensa burocracia do Estado. Você aprende, mais uma vez, o seu lugar. Você é uma peça em uma máquina gigantesca. E a máquina não se importa com seus sentimentos, apenas com sua função. O caminho de volta para sua cabana é diferente hoje. Suas costas ainda doem, mas o peso que você carrega agora é o peso da sobrevivência, não o da opressão. É um peso bom. Ao entrar em casa, a expressão no rosto da sua esposa muda. O olhar de preocupação e pena dá lugar a um de alívio. Ela pega os potes de óleo, o sal, o peixe e imediatamente começa a preparar uma refeição.
O cheiro que logo preenche a pequena cabana é diferente, mais rico. Seus filhos, que antes te olhavam com uma distância temerosa, agora se aproximam, atraídos pela promessa de uma barriga cheia, de um sabor diferente na língua. Por um breve momento, você não é apenas uma ferramenta gasta. Você é um provedor, um pai, um marido. Você se senta no canto, observando sua família enquanto come o pão que agora parece menos arenoso e bebe a cerveja que agora parece menos azeda. Você olha para as suas mãos, as mesmas mãos que puxaram cordas e lascaram pedras, e agora elas seguram a recompensa por essa dor. Mas você sabe a verdade. Este pagamento, esta abundância temporária, não é riqueza. É um cálculo. É a quantidade exata de combustível que o faraó, através de seus capatazes, determinou que você precisa para se recuperar, para se fortalecer, para estar pronto para voltar ao canteiro de obras quando os dias de descanso acabarem. A generosidade do seu Deus-Rei é um investimento na própria pirâmide, e estas rações são apenas as correntes invisíveis que te prendem a ela, garantindo que o ciclo de sofrimento e sobrevivência continue para sempre. As rações são consumidas, os dias de descanso terminam e o ciclo recomeça. Mas o tempo aqui já não é mais medido em dias. A sua percepção dele se altera. Você o mede pelas cheias do Nilo, que vêm e vão, trazendo a lama preta, e fértil que alimenta o reino, mas que para você significa apenas uma breve pausa no trabalho da pedra. Você o mede nas cicatrizes que se acumulam em suas mãos e braços. Cada uma memória de uma corda que escapuliu, de uma pedra que lascou de mau jeito. E você o mede principalmente nas camadas de pedra que sobem, lenta e implacavelmente, em direção aos deuses. A pirâmide cresce e você envelhece. A imagem que você vê ao se lavar na bacia ao fim do dia já não é a de um jovem. Seu rosto, antes apenas cansado, agora é um mapa de sulcos profundos, queimado pelo sol até se tornar couro. Seus cabelos, antes espessos e escuros, agora são raros e salpicados de um cinza prematuro. Suas costas, antes apenas doloridas, agora são permanentemente curvadas. A postura de quem passou a vida inteira carregando o peso do mundo. Você vê homens que começaram ao seu lado, jovens e fortes como você era, desaparecerem, levados por uma doença, por um acidente, ou simplesmente consumidos pela exaustão. E outros, mais jovens, tomam o lugar deles. Um dia, um desses jovens é o seu próprio filho. Você o vê crescer na vila, correndo pelas ruelas, e por um tempo ele existe em um mundo separado do seu. Mas a infância é curta aqui. Logo ele se torna um carregador de água no canteiro. E você o vê de longe, o menino magro com um olhar assustado, desviando das equipes que puxam os blocos. Anos depois, ele está mais forte. E então, o dia que você temia e sabia que era inevitável, chega. Ele é designado para a sua file, para a sua equipe. Ele se posiciona na corda, alguns metros à sua frente. Você olha para as costas dele, jovens, retas, fortes, e vê a si mesmo, 20 anos mais jovem. Ele herdou suas feições e herdou sua sentença. Não há plano de carreira aqui, não há concurso público ou outra profissão a escolher. Há apenas a herança do ofício, a passagem da dor de pai para filho. É a carteira de trabalho mais antiga do mundo, assinada com o suor e o sangue da sua família, geração após geração. A pirâmide, a obra de uma vida, finalmente se aproxima do fim. Você assiste de baixo os últimos blocos de calcário branco e polido sendo colocados, a cobertura que a fará brilhar como uma joia sob o sol. E então, o momento mais sagrado, o Pyramidion, a pedra do topo, talvez coberta de ouro ou eletro, é lentamente erguida por rampas complexas. Quando ela se encaixa no lugar,
Um grito ecoa pelo platô, mas não é um grito de dor, é um grito de triunfo. Sacerdotes cantam, músicos tocam. E o faraó, em sua liteira, observa a conclusão do seu portal para a eternidade. Há uma grande festa, com pão e cerveja em abundância para todos os trabalhadores. Mas para você, o sentimento não é de orgulho, é de vazio. A montanha que definiu cada dia da sua existência, que deu propósito à sua dor, está pronta. E você, o que resta de você? Sua vida se esvai como a água do Nilo na seca. Sem o trabalho pesado, seu corpo, acostumado a um esforço sobre-humano, parece desmoronar. Você passa seus últimos anos na vila, sentado ao sol, observando uma nova geração de homens partir para uma nova construção. Um dia, você simplesmente não acorda mais. Seu corpo, finalmente livre da dor, é enrolado em um simples pano de linho por sua família. Você não tem um sarcófago, não tem um túmulo com seu nome. Você é enterrado em uma cova rasa na areia do deserto, a poucos quilômetros da montanha de pedra que você ajudou a construir e que guardará o nome de outro homem pela eternidade. Sua vida, sua dor, seu nome são engolidos pelo silêncio do deserto e o tempo, o rio de areia, passa décadas, séculos, milênios. A sua vila de barro se desfaz em pó e volta para a terra. As tumbas dos seus companheiros são cobertas pela areia e esquecidas. O nome do seu faraó é lido por estudiosos em paredes de templos. E a pirâmide permanece. Intocada pela passagem dos éons, ela vê impérios nascerem e morrerem. E então, 4.500 anos depois do seu último dia de trabalho, um ônibus com ar-condicionado para em sua base, um turista desce. Ele protege os olhos do mesmo sol que te castigou. Mas o calor para ele é parte da aventura. Ele levanta seu smartphone, um objeto de uma magia que você não poderia nem sonhar, e tira uma foto do triângulo perfeito, dourado e sereno contra o céu azul. Ele se maravilha com o mistério, com a escala, com a precisão da obra. Ele olha para a sua tumba, a tumba do faraó, e se pergunta como foi possível. Ele fala de alienígenas, de tecnologias perdidas, de segredos místicos. Nunca lhe ocorre que não havia segredo. Nunca lhe ocorre que a energia que moveu cada bloco era a força de 1000 corpos como o seu. O único mistério era a capacidade humana de suportar a dor. O segredo da pirâmide era você.